Bem, com muito prazer mesmo, recebendo no meu canal o professor Dr. José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Eu tinha algumas vezes a honra de dividir a bancada do Jornal da Cultura com o José Vicente, que tem um enorme papel importantíssimo na educação no Brasil, especialmente na educação universitária. Então, com muito prazer, eu agradeço o professor Dr. José Vicente ter aceito o meu convite. E a primeira questão, apesar de todos os esforços de divulgação dos milhares de alunos da Universidade Zumbi dos Palmares, a minha pergunta inicialmente é muito simples, é uma espécie de apresentação. O que é a Universidade Zumbi dos Palmares? Quando ela foi criada e por quê? E muito obrigado por ter aceito o meu convite. Marcos, um prazer maravilhoso poder conversar com você aqui também, né? Tem muita honra, satisfação de estarmos juntos na bancada da cultura, de quando em quando, mas, lógico, eu, como todos os brasileiros, também sou seu fã. Então, muito obrigado pela oportunidade, pela gentileza. Mas, em síntese, Marcos, nós também tínhamos um sonho, né? E o nosso sonho era criar uma Howard University. A Howard University é uma universidade negra americana em Washington, onde se formou a vice-presidenta Kamala Harris e que foi fundada em 1867 para formar médicos negros, né? Ou seja, para aquela situação do separado mais iguais, para aquela situação do apartheid americano, ainda assim foi possível se construir 120 universidades negras, e a mais novinha delas, de 1867. E, com isso, além de uma vice-presidenta, de um presidente, de 4 prêmios Nobel, né, essas universidades negras foram a estrutura, o alicerce que permitiu que o negro, sendo 12% dos americanos, né, esteja em toda a flora, né, em todo o ambiente socioeconômico americano. Hoje mesmo, se a gente quiser lembrar, o homem que tem o dedo na bomba, que é o general Austin, né, ele é um negro general do Exército que chegou lá porque pôde estudar numa universidade por cotas. Enfim, então, a gente, 20 anos atrás, com 2% de jovens negros nas universidades públicas, e sendo nós estudantes, pensamos o que nós podemos fazer por esse tema. E algum maluco lá no boteco, né, como sempre, no boteco, matando aula, falou: por que a gente constrói uma universidade que nem aquela americana lá de Harvard? Falei: tá, conta outra. Né? Vamos embora, paga a conta aí, porque você já bebeu demais. E ele nem a conta pôde pagar, porque teve que mandar pendurar, porque, como bom estudante, a gente não tinha grana. Enfim, mas nós pensamos em algum momento, mas por que não? Né? E disso, então, resultou na Zumbi dos Palmares a primeira experiência de uma universidade negra norte-americana no país para cumprir 2 fundamentos. Primeiro, ser um centro de referenciamento dessa questão e desse tema. Segundo, permitir que os jovens negros que quisessem e que tinham dificuldade de acessar a universidade pública ou pagar os preços caríssimos de uma privada, pudessem vir, então, numa instituição comunitária estruturada para dentro da sua historicidade, do seu pertencimento, das suas demandas, e, com isso, fazer a qualificação para ser um bom profissional e para ser um bom cidadão. Como que são selecionados os alunos? É um processo seletivo e idêntico, quer dizer, é uma instituição de ensino superior igual a todas as demais, o processo seletivo igual a todas as demais, tem prova, tem que fazer exame, etc. e tal, mas nós fizemos uma adaptação aqui para o Brasil, né? Não tinha como fazer uma universidade exclusiva para negros, porque nem era o nosso propósito e nem as leis brasileiras permitiam. Então, na nossa instituição, 50% das vagas sempre foram disponibilizadas para negros e os outros 50% para quem quer que seja. De modo que aqui tem até corintiano, por incrível que pareça. Entendeu? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quantos processo alunos... seletivo. É um processo seletivo tão tradicional com essas questões, essa pontuação que você apresentou. Quantos alunos já cursaram e quantos alunos cursam a universidade? Só para a gente ter uma ideia, assim, para quem nos acompanha. Nós estamos completando 18 anos de vida. Ao longo dos 18 anos, nós formamos 3.500 alunos e, na atualidade, antes da pandemia, nós estávamos com 1.600 alunos. Agora estamos esperando terminar o final do ano para fazer um balanço. Não é? O ambiente do ensino superior teve aí uma quebra significativa da presença de alunos, mas, enfim, saímos de 1.600 e estamos aí
iniciando o nosso 19º ano de vida, né, com bastante expectativa de ter muito mais alunos, formar muito mais estudantes e ampliar agora, até com o benefício da tecnologia, ampliar para o ensino virtual, né, o número, seja de alunos, seja de professor, mas seja de mais curso e mais qualificações. Deixa eu lhe perguntar uma questão. Eu sempre ressalto, e agora, inclusive, deve sair na primeira quinzena do mês que vem, uma história geral do Brasil, uma visão concisa, sintética que eu fiz. E eu sempre, a todo momento, eu falo nessas discussões, inclusive agora que a gente vive um momento muito tenso da história brasileira, que nós temos que lembrar que o Brasil tem uma dívida histórica para com a África Negra e para com os negros no Brasil, né? E lembro também que não é acidental, e muitas das questões que ocorrem no Brasil hoje, elas ocorrem porque o Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão, né? E depois de abolir a escravidão, não significou que os negros tiveram uma vida rósea. A transição, o Florestan Fernandes tem até um antigo ensaio lá dos anos 40, de escravo a cidadão, não foi uma tarefa fácil e é que está sendo feita até hoje, mais de 100 anos após a abolição da escravidão. E aí entra uma discussão, e é claro, a sociedade brasileira tem esse racismo estrutural, se manifesta a todo momento. A questão das cotas, quando começou a discussão de cotas no Brasil, ela causou um certo estranhamento inicial, né? Acho que muitos colocavam alguns obstáculos ou colocavam uma série de questões e tal. Eu queria justamente colocar ao professor José Vicente, um pesquisador, alguém que está com a mão na massa, para falar numa linguagem popular. Qual é a importância da política das cotas? A primeira coisa, ainda retrocedendo a sua abordagem interessante e importante. Nós somos o último país a abolir a escravidão e fizemos a abolição em 2 artigos. Está extinta a escravidão desde essa data, revogam-se as disposições em contratos. Ou seja, depois de quase 400 anos de escravidão, olha, negro, vocês estão livres, né? Passar bem. Passar bem aonde? Para fazer o quê? Cadê os meus direitos? Cadê o meu fundo de garantia? Cadê o meu salário? Ou seja, então, sem indenização social, sem indenização pecuniária, ninguém recebeu nada. E mais, com um país que abre uma república estruturada em cima do racismo. Saem os negros, vêm os imigrantes, e os negros ainda continuaram sendo monitorados e sendo subordinados a um código de processo penal ainda do Império. Se andar na rua é vadiagem, se fazer a mendicância é crime, não pode votar e não pode ocupar cargo político, seja porque não tem renda, um censo econômico, seja porque a grande maioria é analfabeta. É em cima disso que começa a nossa república. Bem, e ao longo do processo histórico, o Brasil, para resolver as desigualdades das mais diversas, nunca deixou de criar medidas importantes para atender, mesmo hoje, se a gente pensar, olha, o idoso, por que você chega no supermercado e tem um lugarzinho reservado para você? Porque tem uma lei que criou uma ação afirmativa. O idoso, por conta desses fundamentos, então precisa ter esse tratamento específico ou diferenciado. Olha, o jovem, o Estatuto da Criança e Adolescente, o jovem, porque tem essas conformações específicas, então precisa ter um tratamento dessa natureza. Olha, da mesma maneira, a mulher, porque a mulher tem algumas especificidades, então ela precisa, por exemplo, ter uma lei para tratar do feminicídio, uma lei para tratar só do crime contra a mulher. O portador de deficiente, porque tem essas particularidades, então ele precisa de uma lei para garantir a sua presença no mercado de trabalho. E por aí vai. Então, o Brasil, para tentar minimamente combater as desigualdades, que é o fulcro da sua ação e realização social, construiu uma série de políticas. E só faltou os negros. Olhe para os negros que ficaram aqui 400 anos de escravidão, saiu de uma escravidão sem qualquer tipo de anteparo e agora, por conta do racismo estrutural, não está em lugar nenhum do espaço público e privado do nosso país. Então, nós precisamos de medidas para minimamente tentar corrigir essa questão. E disso nasce cotas, primeiramente, nas universidades públicas, porque a universidade pública de um país em que os negros são 56%, há 20 anos atrás, tinha 2% de alunos negros e 1% de professor negro e 0,5% de pesquisador negro num país de miscigenação. Somos miscigenados
negros e brancos, mas os negros não estão em lugar nenhum dessa república aí, diferentona, né? E, ao final, então, tínhamos que criar políticas, e a política que se construiu foi a política de cotas, primeiro na universidade pública, depois na universidade privada, que não é cotas, mas a ação afirmativa do ProUni, e, ao final, a política de cotas nos concursos públicos da administração direta. Ou seja, se a gente pensar há 20 anos atrás a participação dos negros nos espaços públicos e privados, nós diríamos, existe uma cota de 100% para brancos ou para não negros, não é? E, por conta disso, nós precisamos inverter para igualizar essas cotas. Pode até ser 80% para brancos e para não negros, mas precisa ser para negros também. Então, dentro dessa perspectiva de uma estruturação de uma república, uma democracia que distingue, que exclui, era necessário uma medida. E a medida foi as cotas, e as cotas que agora estão completando seus primeiros 20 anos de vida demonstraram a saciedade, que são importantes, que são oportunas, que são indispensáveis e que elas podem, sim, ajudar o país a fazer esse encontro com a igualdade de oportunidades entre negros e brancos no nosso país. Deixa eu lhe perguntar uma questão. Você está dizendo então, completa 20 anos. Ela continua ou é necessária uma intervenção legal para uma extensão dessa política de cotas? Como é que isso vai funcionar? Como é que se funciona? Aqui no Brasil, curiosamente, principalmente nas cotas no ensino superior público, parte das medidas foram aprovadas mediante votação dos conselhos universitários das universidades, né, privadas, estaduais ou federais. A lei que regula cotas, ela vem só 10 anos depois, em 2012, de modo que no Brasil é possível criar as cotas através de uma aprovação num conselho acadêmico de uma universidade pública, não é? Ou através da lei. A lei ela é muito importante porque ela fez duas intervenções muito significativas. A reivindicação anterior e as cotas aprovadas nos conselhos universitários eram de 20%. Não é? E a lei que veio posteriormente, ela diz não é nem 10, nem 20, nem 100. É a representação social que se tenha desse público onde esteja a sede da Universidade Pública Federal. Ou seja, lá na Bahia, onde está a Universidade Federal da Bahia, e que os negros são 80%, então as cotas são de 80%. E no Rio de Janeiro, onde está lá a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que os negros são 60%, lá serão 60% de cotas. Mas lá em Santa Catarina, na Federal de Santa Catarina, será 6%, e lá na Universidade Federal do Paraná será 10%, que é a proporção dos negros nessas localidades. De modo que ela fez uma expansão e uma equalização muito importante. Então, a lei que regula essa equalização dos negros nas cotas das federais, ela se exaure, né? Ela cumpre agora o seu limite temporal de 10 anos em agosto de 2022. E ela tem dois comandos. Olha, ao final dessa lei, ao final da implementação dessa lei, o Estado brasileiro deverá fazer um grande balanço e, a partir desse balanço, poderá estendê-la por mais 10 anos. E é justamente essa a demanda, a reivindicação e esse o motivador de uma grande campanha para que a lei possa fazer a revisão e, feita a revisão, então, ser estendida por mais 10 anos. E isso já tem um comitê, vamos chamar assim, não sei se é a melhor expressão, organizativo, porque isso vai passar pelo, se eu estiver errado, por favor, me corrija, vai passar pelo Congresso Nacional, né? Então, na Câmara dos Deputados, no Senado, há já essa articulação, porque, afinal, a gente sabe que o trâmite legislativo, algumas vezes, é lento, né? Tudo depende, claro, dos interesses. A gente já viu medida provisória sendo votada em 72 horas nas duas casas, tudo. Agora, outras questões fica naquela lentidão. Essa que é uma questão vital, que atende milhões e milhões de brasileiros. Como é que está sendo organizada essa questão lá em Brasília? Olha, são duas ações, né? Tem uma ação ali que eu diria de bastidores políticos, que é sentar com a esquerda, a direita, o meio, o centro-direita, enfim, todas as correntes políticas que lá estão, falar com as duas casas, falar com todas as instituições que têm capacidade de jogar pressão para dentro do Congresso,
e, por conta disso, é uma atividade que já começou, que está em desenvolvimento e que irá se desenvolver ao longo dos próximos, praticamente, 8 meses, 8, 9 meses, até agosto. Então, essa é uma ação. E a outra ação importante que você está perguntando é justamente o movimento da sociedade civil, né? E daí, a Zumbi dos Palmares, junto com a Ordem dos Advogados e um conjunto de outras instituições também de ensino superior, públicas, privadas, e um conjunto de empresas e representações da sociedade civil construiu o movimento Cotas Sim, que é justamente, primeiro, fazer um esclarecimento para a sociedade, segundo, fazer um chamamento para a sociedade e, terceiro, recolher 1 milhão de assinaturas para que, ao final, o Congresso se sinta não só obrigado, ou obrigado não, mas pelo menos convencido, não é, de que a medida é necessária, é justa e oportuna, e, por conta disso, que faça, né, o procedimento legal no prazo que precisa ser feito, que é agosto de 2022. Lembrando que o ano que vem é um ano eleitoral, né? Eu acho a importância o compromisso dos candidatos, né? Tanto às assembleias estaduais, à Câmara dos Deputados, ao Senado, aos governos estaduais, à presidência da República, assumirem esse compromisso. Eu acho que isso é uma questão muito importante, isso fortalece o movimento, né? Não tenham dúvidas, já estamos chamando o seu Lula aqui para conversar com a gente, estamos chamando aqui da mesma maneira, o tal, assim que tiver a terceira via, que não apareceu ainda, mas vamos chamar a terceira via, a quarta via, a quinta via. Como você bem disse, eu te disse, Bila, essa é a primeira medida de política pública para a inclusão dessa agenda da história do país, não é? E essa é uma medida, além de necessária, de uma justiça extraordinária, e que mais produziu resultados fantásticos. Então, por conta disso, ela não pode ser, como foram as outras, uma política, uma reivindicação ou uma agenda de negros. Ela precisa ser uma agenda, uma política, uma reivindicação de todos os brasileiros, até porque tem uma dimensão muito importante para dentro da lei. A lei, ela não disponibiliza cotas apenas para negros, é uma lei que define e destina cotas para negros, indígenas e os oriundos da escola pública que tenha uma renda de até um salário mínimo e meio per capita, né, oriundos da escola pública. Então, são aqueles que mais precisam, que estariam sendo atendidos por uma atividade de qualificação no ensino superior, em que são eles também aqueles que mais pagam, né? Porque o pobre já paga a universidade no ICMS, a hora que paga seu imposto de ICMS, seu imposto ali da Eletropaulo, né? E, por conta disso, é mais que justo que a universidade pública também seja uma universidade para todos e que todas as manifestações cromáticas, coloquemos assim, do nosso país, estejam nelas representadas. Aliás, não só no banco escolar, deveria estar verticalmente na estrutura dos professores, dos gestores, dos pesquisadores e dos seus quadros técnicos. Perfeito. Eu queria agradecer muito, muito mesmo o reitor José Vicente da Universidade de Zumbi dos Palmares. Eu acho que foi uma conversa muito boa para quem acompanha o nosso canal, que é um canal plural, democrático, analítico, crítico e eu sempre digo, e propositivo, né? Porque entende fazer esse caminho, né? Eu acho essa uma questão vital, importantíssima para o Brasil. O que o professor José Vicente está dizendo, a gente vê em qualquer lugar da sociedade brasileira. Eu estava assistindo a CPI da pandemia, não tinha um senador negro na CPI, e saber quantos milhares de negros morreram pela Covid-19, né? Isso, se eu vou também a uma universidade, isso é patente. Se eu vou a um tribunal de justiça, isso está visível. Se eu entro no restaurante, o único negro que eu posso encontrar, quando encontro, é um garçom, nunca tem alguém igual qualquer um dos consumidores que lá estão. Então, isso nós temos de enfrentar. E o ano que vem é o bicentenário da independência do Brasil. Mais uma questão que a gente pode associar isso a falar, olha, lá no terceiro centenário, o Brasil vai ser muito diferente dos 200 anos, né? Que já era um pouco, já será diferente dos 100 anos atrás. Então é isso, acho que a gente tem essa visão e mostrar quão importante é isso, essa política de cotas e colocar o dedo nessa ferida terrível da história brasileira. Então agradeço muito ao professor ter aceito o meu convite. Ô, Marco, querido, eu que agradeço a gentileza, transmito um abraço afetuoso para você e para todos que te acompanham, mas já vou te fazer
aqui é a convocação e a solicitação. Primeiro, que você se junte, né, no espaço para ouvir as opiniões pró e contra, né, mas que você também deixe esse canal aberto para que esse movimento possa, a partir dele, se expressar, não é, e trazer as informações de como está sendo o progresso dessa campanha. Legal, valeu, muito obrigado. Esse realmente o canal que está aberto, com o maior prazer, porque eu acho que isso é uma questão política e histórica fundamental para o Brasil. Então, grande abraço e numa próxima oportunidade voltamos a nos encontrar. Um Valeu. abraço, obrigado. Um abraço, obrigado.